Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Graça e paz. Deus abençoe. Estou num lugar bonito. Olha que lugar lindo. Lugar bom para meditar. Estou aqui nesse lugar maravilhoso. Esta live será transmitido também pelo YouTube. Deus abençoe a todos que vão assistir pelo YouTube também. E eu tenho a certeza que será uma meditação para nós. Estou com a minha Bíblia aberta. Está aqui minha Bíblia. Em 2 Tessalonicenses, ventando aqui um pouquinho. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2. Deixa eu segurar aqui. Capítulo 2 e o verso de número... Vamos achar aqui. O verso de número 3. 2, 3. Cadê? Tá aqui, ó. Aqui tá ventando. Tem que segurar aqui alguma coisa para apoiar. Tá ventando muito aqui. Capítulo 2, verso 3 diz: Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então Paulo ele dá uma instrução aqui. Ele traz para a igreja de Tessalônica que haveria um momento em que o filho do pecado iria se manifestar e vai se manifestar. Então ele está falando aqui a respeito do anticristo. Ele diz que antes dele surgir, haverá uma apostasia como nunca vista antes. O que significa apostasia? Significa aqueles que conheciam a palavra, aqueles que outrora eram homens de Deus, mulheres de Deus, abandonaram a fé, apostatou da fé. Então o momento que o anticristo vai se manifestar sobre a terra será o momento em que a apostasia, o liberalismo teológico, estaria de uma evidência, de uma forma mais intensa sobre a terra, sobre as pregações, fazendo uma autoanálise, uma avaliação, como que está hoje, o tipo de pregação, o tipo de evangelho que estão fazendo hoje, pregando hoje. Como tem cristão que estão se apostatando da fé, que estão deixando de adorar a Deus para adorar ídolos, outros viraram até ateus. Então Paulo disse que o anticristo ele vai surgir, vai se manifestar em um período em que a apostasia será de uma intensidade muito ampla, e nós já estamos vivendo aí este cenário. O mundo já está sendo preparado para a manifestação do anticristo. Quando o anticristo se manifestar, ele vai dominar o planeta muito fácil. Todas as profecias e todas as evidências falam e apontam para a manifestação do anticristo. A palavra anticristo significa aquele que é oposto a Cristo, a Jesus. Aquele que é oposto a Deus. Aquele que é opositor, oposto ao o contrário a Cristo. Por isso a palavra anticristo. Segundo o relato bíblico, diz que o anticristo será pior do que todos que já se levantaram sobre a terra como imperadores, reis, governadores. Será pior do que Hitler, será pior do que Nero, será pior do que todos eles. O anticristo vai surgir no meio político. No livro do Apocalipse diz que viu uma besta que surgiu do mar. Está falando do anticristo. E viu outra besta que surgiu da terra, fala do falso profeta. O anticristo vai ter a tríade, porque ele quer imitar as coisas de Deus. Então o que é que vai acontecer? Ele vai imitar Deus, as coisas de Deus. Pois nós sabemos que o nosso Deus é um Deus único,
manifesto em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O anticristo também, ele quer imitar as coisas de Deus. Ele vai ter a sua tríade satânica: Satanás, o anticristo e o falso profeta. Ele vai surgir do cenário político. Nós estamos vendo aí muitas vezes a ONU fazendo as suas reuniões. A ONU, onde é uma organização de vários países. Quando surgiu o Tratado de Paz, diz a Bíblia que ele vai conseguir trazer um projeto para trazer a paz mundial para o planeta. Vai ser este momento que o anticristo vai se manifestar. Não sabemos se o anticristo vai se manifestar antes do arrebatamento da igreja ou pós-arrebatamento da igreja. Como eu sou pré-tribulacionista, eu creio que a igreja será arrebatada antes do período da grande tribulação. Não posso afirmar como uma verdade absoluta, mas é o que eu penso. Mas também tem uma tese muito forte falando que a igreja será arrebatada no meio do período da tribulação. Então nós não podemos afirmar que o anticristo vai vir ou antes ou depois do período da grande tribulação. Eu acredito que a igreja será arrebatada antes da manifestação do anticristo. A Bíblia diz que o espírito do anticristo ele já está sobre a terra. E quando o anticristo se manifestar, ele vai ter o domínio das pessoas. Vamos ler lá em Apocalipse, capítulo 13. Ele vai conseguir, não vai ter um governo, não vai ter um presidente para cada país. Quando o anticristo se manifestar, ele vai dominar como único governo. Ele vai mexer na moeda, haverá uma única moeda. Ele vai mudar as datas. Ele vai estabelecer uma única religião. Ele vai perseguir todos aqueles que não têm a sua marca, a sua identidade. Vai perseguir os cristãos e será terrível. Então veja bem, estou com a minha Bíblia aberta aqui, no livro do Apocalipse, verso de número 13, verso de número 16. Ele vai ter o controle mundial das pessoas. E aqui em Apocalipse diz, capítulo 13, verso 16. Olha o que diz. E fez com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão quem tiver o sinal ou o nome da besta e o número do seu nome. E aqui a sabedoria, e aqueles que têm entendimento calcule o número da besta, porque é o número de homem, e seu número é 666. Então veja bem, o que vai acontecer? Ele vai colocar a sua marca, ele vai... Deixa eu virar aqui para mim a câmera. Ele vai colocar a sua marca, ele vai exigir que as pessoas tenham essa marca. Muitos dizem que é um chip, outros dizem que é uma marca literal, outros dizem que é um sistema, que a pessoa aceitando essa marca, ela vai entrar no sistema do anticristo. O anticristo vai exigir adoração a ele vai se fazer como Deus e só vai poder comprar e vender quem tiver a sua marca. Imagine só, senhoras e senhores, você só poder comprar, trabalhar se tiver a marca da besta. Quem tiver esta marca estará aceitando adoração à besta. Quem aceitar essa marca será condenado diante de Deus. Jesus disse: do que vale o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Não adianta se dar bem aqui e depois ser condenado. As pessoas que não tiverem a sua marca serão perseguidas. Eu não acredito que será chip, não acredito em nada disso. Será uma marca, não sabemos de que forma, ou na testa ou na mão direita. Através desta marca ele vai ter o controle das pessoas para saber quem está do lado dele. Ele vai ter o domínio da internet, ele vai ter as informações do mundo inteiro de todas as pessoas que estão a favor dele e as pessoas que estão contra ele. Diz a Bíblia que haverá uma perseguição nunca vista antes.
Este homem vai ser terrivelmente perseguidor do povo de Deus. Ele vai entrar no templo que será restaurado lá em Jerusalém. Vai querer ser adorado como Deus. Ele terá o falso profeta, um falso líder, um representante, um falso religioso, que vai estar exigindo adoração a ele. E depois de 3 anos e meio, ele vai quebrar o pacto e vai começar a perseguir o povo de Deus. Então veja, senhoras e senhores, que o cenário do planeta já está sendo montado. Todas as coisas já estão acontecendo no mundo. Isso nos mostra que o anticristo está para se manifestar a qualquer instante. Mas veja como o anticristo ele será destruído. Diz a Bíblia que Jesus virá com a sua igreja e ele vai dar um assopro. O anticristo vai cair por terra. Ele e o falso profeta serão lançados vivos no lago do fogo do inferno. Veja bem que hoje não tem ninguém no lago do fogo do inferno, mas será inaugurado pelo anticristo e o falso profeta. Todo o povo de Deus que está firme na sua palavra não será destruído. Por quê? Porque quem tem a marca de Jesus jamais vai permitir a marca do anticristo. Nós somos marcados. Quando você entregou a sua vida para Jesus, você tem a marca do sangue de Jesus. O selo do Espírito está sobre nós, sobre a igreja, sobre aqueles que reconhecem que Jesus Cristo é o Senhor. Mas quando o anticristo marcar as pessoas, são aquelas que rejeitaram o evangelho, são as pessoas que rejeitaram a salvação. Então, senhoras e senhores, imagine só poder comprar e vender só quem tiver a marca da besta. Será um momento terrível na história, no cenário mundial. A perseguição será terrível, mas o anticristo e o falso profeta serão destruídos e serão condenados eternamente. Satanás será amarrado durante 1000 anos, segue-se o período do milênio sobre a terra, onde a igreja vai desfrutar, juntamente com todos que estiverem aqui, 1000 anos de paz, 1000 anos de alegria. Depois de 1000 anos, Satanás será solto e será condenado eternamente. Senhoras e senhores, uma pequena reflexão sobre o anticristo. Eu tenho a certeza que esta mensagem, ela tem que ser pregada, pois pouco se fala sobre o anticristo. Diante de tudo que está acontecendo, estamos em um momento decisivo. Essas eleições que nós tivemos aí agora, tudo isso é evidência. E é coisas que estão acontecendo no mundo que aponta que a manifestação do anticristo está mais próximo do que podemos imaginar. Bem-aventurado aqueles que estão em Jesus. Bem-aventurado aqueles que são marcados pelo Espírito de Deus. Bem-aventurado aqueles que estão em aliança com Jesus. Por isso, não perca tempo. Este